Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje, o Debates Urgentes do CRP São Paulo vai falar sobre um tema muito importante, que é racismo estrutural e a violência nos territórios no contexto de pandemia. Bem, a pandemia de Covid, ela tem colocado em evidência a profunda desigualdade social no contexto brasileiro, o que afeta de distintas formas os setores da nossa população e incide de forma bem mais drástica nas pessoas mais pobres, resultando em milhares de mortes. É isso que nós temos observado cotidianamente. Bem, a necessidade de isolamento físico para conter a disseminação do vírus também tem ocasionado o aumento das violações de direitos de pessoas cada vez mais vulneráveis, intensificando a violência contra a mulher, contra as crianças e adolescentes, contra a população LGBTQI e contra a população negra. Diante dessa necessidade tão urgente de debater acerca de tais questões, o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo convida todas vocês a participarem dessa nossa live. A aplicação da lei nos territórios onde ocorre o genocídio da população preta, pobre e periférica, ela é maleável, né? Ela não ocorre das formas como deveria estar dado. O sistema de justiça, ele cumpre outras normativas. Entendo como tarefa da psicologia que a gente possa revelar esses sistemas de representação que normalizam a morte das pessoas negras e pobres há tanto tempo, e a gente precisa desnaturalizar essas mortes e todos esses processos, porque eles não são naturais, e eles não são direitos, né? Nós trabalhamos com essa referência, né? Democracia não chegou na periferia. Porque não obstante, né, ter tido esse ordenamento democrático e consolidado com a Constituinte, nós observamos, né, que as periferias, elas vivem ainda em verdadeiros estados de sítio permanentes, né, em regimes autoritários ainda. As periferias vivem com invasões de domicílios sem mandado de busca, é constante isso. Nas periferias você observa execuções extrajudiciais, né, embora o Brasil não tenha pena de morte. Nas periferias você vive algumas situações, né, sumiço de pessoas, né, como acontecia na época da ditadura militar, né, o caso do Amarildo, né, o caso do menino ali na favela de Jaguaré, né, que sumiu e apareceu morto depois, enfim. Né. Na periferia você ainda vê prisões aí sem nenhum embasamento legal, né, prende para averiguação. Na periferia, em alguns casos, alguns bairros periféricos, você tem até toques de recolher, né? Então, você tem, né, a presença dos quadros da morte, tudo isso. Você tem, né, um contexto na periferia que é típico de regimes autoritários. Isso decorre muito em função de que o processo de democratização no Brasil, ele não fez um ajuste de contas com a ordem anterior, né, com a ordem autoritária. E aí, né, o inimigo interno atual do Estado brasileiro não é mais, né, talvez, não é os opositores ao regime, os comunistas, entre aspas, né, como foi nos anos 70, mas a população preta da periferia, né, esses são os novos inimigos internos. Interessante quando você vai observar a cobertura midiática de casos de violência policial, né, como é que geralmente os jornais, não estou nem pegando jornais aí, essas coisas horrorosas, sensacionalistas aí do Datena, nada disso. Estou pegando até o jornalismo dito mais sério, vamos chamar assim. Mas pode observar que sempre coloca o seguinte, né? Coloca o fato ali, né? O caso de violência, o assassinato, e na sequência, no segundo parágrafo, no segundo momento, fala que aquela vítima tinha ou não tinha passagem pela polícia. Né? Como se ter ou não passagem pela polícia justificasse uma ação policial. Tá? Não interessa se ela teve passagem pela polícia. A polícia não tem o direito de matar, nem que seja a pessoa estiver cometendo um ato ilícito, vai lá e prende. Que pensar violência estrutural
justamente quando a violência ela é naturalizada como uma ação legítima para reparar danos, para você manter controles e tudo isso. E isso é muito complicado, né? Você vai criando uma cultura da violência extremamente danosa, né? Que vai dificultando, inclusive, que você tenha ações, né, de combate a esse tipo de prática. Tá? E vai justificando, evidente, que o Estado tenha essa dimensão da violência com prática sistêmica. Né? Então, em função disso, né, em função dessa institucionalização da violência, né, você vai criando num contexto possibilitador, que é outro elemento, outro conceito do Baró, que essas práticas violentas acabam sendo possíveis, né, violências em todos os aspectos. Inclusive, né, os comportamentos preconceituosos de pessoas que vão dando, né, que acham no direito de, por exemplo, agredir, né, uma pessoa negra, agredir, né, uma pessoa que é LGBT, né, agredir uma mulher, né, agredir física, psicologicamente, né, ou por palavras, etc., né, porque isso vai criando um contexto no qual essas práticas acabam sendo toleradas.